Intimado executado do bloqueio Cisbajude pode alegar nulidade existente no processo? É isso que eu vou analisar na nossa lição prática jurídica do dia, no nosso áudio, o áudio de número 68 de um total de 365. O ano de 2023, eu tenho um compromisso. Todos os dias postar um conteúdo jurídico, um áudio com uma lição prática de como ter sucesso na defesa do executado ou como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar de um tema muito sensível à ação de execução por título extra ou judicial, a ação de execução por quantia certa. Vamos falar do bloqueio Cisbajude. Na grande maioria das vezes, a primeira tentativa de penhora numa ação de execução por quantia certa é justamente o bloqueio Cisbajude ser convertido em penhora. O exequente, na própria petição inicial da ação de execução por título extrajudicial ou na petição que deflagra o cumprimento de sentença quando o título é judicial, ele na maioria das vezes acaba fazendo esse pedido, o pedido de Cisbajude. E aí o que acontece? O juiz, diante desse pedido, ele vai registrar o processo no sistema e o sistema vai encaminhar uma ordem para que todas as instituições financeiras que mantenham uma relação bancária com o executado apreenda, bloqueie o valor correspondente da dívida para a garantia. Essa a função do sistema Cisbajude. E para isso nós temos um procedimento previsto no Código de Processo Civil, o procedimento do artigo 854, que diz lá, que a penhora do Cisbajude, ela depende da citação do executado e do decurso do prazo para pagamento voluntário. Então essa é uma observação importante que você, quando advoga em favor do executado, deve observar. O bloqueio Cisbajude somente se justifica se já decorreu o prazo para pagamento voluntário do valor que está no título, o valor da dívida exequenda. Por que isso? Porque quando o executado ele responde a uma ação de execução por título extrajudicial, esse executado ele será citado para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 3 dias. Prevalece aqui, inclusive, na doutrina e na jurisprudência, que esse prazo de 3 dias é de natureza material. Ele tem 3 dias para efetuar o pagamento da dívida depois de citado. Se ele não efetua o pagamento, o que acontece? Se ele não efetua o pagamento, o comprovante de citação é juntado no processo de execução e começa a contar o prazo de 15 dias para que agora ele apresente os embargos à execução. E se a execução for por título judicial, cumprimento de sentença, esse executado será intimado na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Se ele não tem advogado constituído, essa intimação tem que ser pessoal. Ou se ele estiver assistido pela Defensoria Pública, também a intimação do executado é pessoal para cumprir a obrigação, para efetuar o pagamento. E por fim, se o exequente demorou mais de 1 ano entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e a petição que inicia a fase do cumprimento de sentença, ele também, executado, terá que ser intimado pessoalmente. Muito bem. Só depois dessa possibilidade de pagamento voluntário é que se cogita requerer o bloqueio Cisbajude. E pedido o bloqueio Cisbajude, o juiz faz lá, no sistema o registro emite a ordem e se a instituição financeira bloqueia o ativo até no valor determinado pelo juiz, quando vem a resposta do sistema Cisbajude, o juiz verifica o conteúdo dessa resposta. Pode acontecer que não bloqueou nada. Se não bloqueou nada, não teve nenhum ativo financeiro disponível para isso, ou seja, o executado não mantém conta em instituição financeira ou as contas que mantém, não há
disponibilidade de crédito, não tem dinheiro nenhum. Nessa situação, o juiz intima o exequente para manifestar sobre a primeira tentativa infrutífera de penhora. Daí para frente, deflagra o início do prazo da prescrição intercorrente. Mas pode acontecer que essa resposta do cisbajude venha uma resposta positiva, conseguiu bloquear o valor. Quando então há o bloqueio do valor, o juiz obrigatoriamente tem que intimar agora o executado para manifestar. E o executado terá o prazo de 5 dias para apresentar uma defesa chamada impugnação ao bloqueio cisbajude. Nos termos, do Código de Processo Civil, esse prazo para que o executado manifeste é de 5 dias e ele poderá alegar como matéria de defesa excesso no bloqueio ou o valor bloqueado é impenhorável. E para esse valor ser impenhorável, para que esse valor seja impenhorável, ele vai alegar, fundamentar, ou que o valor é decorrente do salário, ou ele vai alegar que o valor é poupado até 40 salários mínimos. O Código prevê essas duas matérias de defesa. A questão que surge aqui é a seguinte: além dessas previstas na lei, excesso de bloqueio e impenhorabilidade do valor bloqueado, é possível que o executado apresente outra matéria de defesa que não é especificada no CPC? Sim, quando ele é intimado para manifestar sobre o cisbajude, provavelmente vai ser a primeira oportunidade que ele vai ter, o executado, de manifestar na fase da execução ou no processo de execução. E aí, se houve uma nulidade, por exemplo, da citação, se houve um vício no processo, se houve alguma matéria de ordem pública que poderia ter sido conhecida de ofício pelo juiz ao longo da execução e não foi, o executado pode alegar essa matéria de defesa na impugnação ao bloqueio cisbajude, mesmo não sendo as matérias previstas pelo próprio Código para essa defesa específica, excesso de bloqueio ou impenhorabilidade. Ele pode alegar, por exemplo, que ele é o sócio da pessoa jurídica executada e ele foi citado para apresentar a defesa no incidente de desconsideração. Só que o juiz não observou o procedimento do incidente e já determinou o bloqueio de ativos financeiros desse sócio, pessoa física, para responder pela dívida da sociedade, pessoa jurídica. Na defesa do sócio, ele vai poder alegar o vício do procedimento cisbajude. Ele vai poder alegar aqui que havia necessidade de terminar a desconsideração da personalidade jurídica para só depois, se não acolhida a defesa do sócio, é que o patrimônio dele responderia pela dívida, o patrimônio pessoal através da busca cisbajude. Há uma nulidade aqui no procedimento. Então, sim, é perfeitamente possível que o executado cumule outras matérias de defesa, além do excesso de bloqueio, que está previsto na lei, no 854, ou além da própria impenhorabilidade do valor bloqueado. Acolhida essa defesa do executado, a defesa no sistema cisbajude, o que vai acontecer? Se a defesa for exclusivamente para não converter o valor bloqueado em penhora, uma vez acolhida a defesa, o valor não vai ser convertido em penhora. Esse terceiro, ou esse executado, melhor dizendo, aquele bem, aquele dinheiro que foi bloqueado volta para a conta dele, volta para a movimentação dele, e a execução vai prosseguir na busca de outros bens passíveis de penhora. Agora, se ele alegar, por exemplo, uma nulidade, o juiz pode reconhecer também essa nulidade na ação de execução. Agora, e se a defesa do executado não for acolhida? Se a defesa do executado não for acolhida, o valor que foi bloqueado pelo sistema cisbajude é convertido automaticamente em penhora. E com a conversão da penhora, haverá interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Agora a execução vai prosseguir com o bem garantindo a dívida. Enfim, vai ser processado aí os demais atos da execução. De qualquer forma, acolhendo ou não a defesa na impugnação ao bloqueio cisbajude, cabe o recurso de agravo de instrumento, já que aqui uma decisão proferida no curso de uma ação de execução,
O 1015, parágrafo único do CPC, prevê expressamente a possibilidade do recurso de agravo. É isso. Nossa lição prática jurídica do dia. Fiquem com Deus. Até a próxima.